Protagonismo, goleada e reforços caseiros à disposição de Fernando Diniz. Admar Lopes prepara proposta milionária para poder elevar ainda mais valor de passe de jogador vascaíno. E punição severa, 6 jogos de suspensão que irão impactar o Vasco aí nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer todas essas notícias e muito mais. Falaremos muito sobre o jogo desse domingo, o clássico entre Flamengo e Vasco pelo Campeonato Brasileiro, né, com detalhes importantes e mudanças no time titular, comandado pelo treinador Fernando Diniz, que segue muito pressionado com a corda no pescoço, precisando dessa vitória para dar sequência ao trabalho aí no Vasco da Gama para o restante de 2025. Então quero convidar você, vascaíno, primeiramente, né, a acompanhar o nosso vídeo aqui até o final, para não perder nenhum detalhe, nenhuma notícia, nenhuma informação que a gente vai trazer nesse vídeo completo na manhã desse sábado. Peço também a todos vocês, vascaínos e vascaínas, que ainda não são inscritos aqui no nosso canal, para darem uma oportunidade, conhecerem aqui o nosso trabalho, né? Diariamente a gente faz aqui pelo menos 2 vídeos, um agora no período da manhã e outro no período da tarde, com atualizações, informações e opinião em relação ao nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. E a gente também faz ao vivo, né? Faz lives no período da noite. Então você que ainda não é inscrito, você que não segue a gente aqui ainda no nosso canal, já corre lá embaixo, clica naquele botão escrito inscreva-se, vem fazer parte da nossa família. Não esqueça de ativar o sino das notificações, né? Muita gente me pergunta onde está esse sino das notificações, o que é isso, cara? É um botãozinho pequenininho, é um sininho, né, que fica ao lado daquele botão escrito inscreva-se. Se você não ativar esse sino das notificações, o YouTube ele não vai te mandar o aviso, o recado, quando os nossos vídeos são postados aqui no nosso canal. Então é crucial e é muito importante que você corre lá rapidinho, clica naquele botãozinho que é um sininho e marque a opção ativar todas as notificações, combinado? E quem puder dar uma força, quem puder dar uma moral aqui para o nosso trabalho, não esquece de deixar o like no vídeo, compartilhar com os amigos vascaínos, né? Porque vascaíno ajuda vascaíno e aqui a gente sempre deixa você bem informado e a gente pede em troca aí, né, uma moral de todos vocês. E antes de começar o vídeo, queria mais uma vez lembrar a galera, nosso canal fechou uma parceria com a Betfair, né, que é a patrocinadora master do Vasco, né, aquela marca de apostas esportivas ali que hoje é a principal parceira do Vasco. E a Betfair vai dar pra gente 2 camisas brancas do Vasco com todos os autógrafos do elenco inteiro do Vasco da Gama. E essas camisas podem ser suas. A gente vai sortear as 2 camisas. A primeira delas vai ser para a galera que se tornar membro aqui do nosso canal, né? Existe uma diferença entre você ser inscrito e você ser membro. Para você se tornar membro, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, é o primeiro link na descrição do vídeo, e também tem um botãozinho lá embaixo para você clicar e se tornar membro, custa R$ 1,99. E a outra camisa a gente vai sortear para a galera que é inscrita e que estiver participando com a gente do nosso grupo de WhatsApp, que é gratuito também. O link está aqui embaixo, né? O primeiro link na descrição do vídeo de hoje. Então, quem quiser participar dos 2 sorteios, vira membro e entra no grupo. Quem não puder virar membro, entra no grupo de WhatsApp, que você também vai poder participar. Combinado? Bora começar o vídeo hoje com polêmica, tá? Polêmica porque ontem eu fiquei muito preocupado, cara. Ontem à tarde, né, surgiu uma notícia que a Conmebol teria revertido um cartão que foi dado a um jogador do Flamengo na Copa Libertadores da América nessa última partida contra a equipe do Estudiantes. Aí você vai perguntar, Mário, o que o Vasco tem a ver com isso, cara? O que você está falando de Flamengo aqui no nosso vídeo? Cara, eu acho que tem a ver e tem muito a ver, cara. A gente está vendo, né, nesses últimos anos, nessas últimas décadas, o nosso rival, o Flamengo, ele ser extremamente favorecido, né? A influência do Flamengo na mídia, na política, na questão jurídica, né, nos tribunais, cara, vem realmente crescendo e crescendo muito. E quando eu digo que o Vasco tem que se ligar nisso, e não só o Vasco, todos os outros clubes brasileiros, estou falando de Palmeiras, de Corinthians, de Fluminense, de Botafogo, de São Paulo, se o Flamengo continuar
com essa força nos bastidores aí, na questão midiática. Cara, você vê na mídia tradicional, só se fala de Flamengo, não tem muito espaço para os outros clubes, né? Você vê a força que eles têm, a influência que eles têm na CBF, na Comebol. Eles chegaram ao ponto de ontem conseguir reverter um cartão vermelho que foi dado para o jogador deles na última partida num erro de arbitragem. Imagina o Vasco conseguir reverter, por exemplo, aquele erro que foi o cartão vermelho para o Léo Jardim, né, naquela partida contra o Internacional. Isso nunca vai acontecer. Erros acontecem contra todos os clubes. A gente fica chateado, a gente fica triste, a gente fica aborrecido, mas não acontece esse tipo de coisa com nenhum clube. Só acontece com o Flamengo. É impressionante. A gente viu o Bruno Henrique, que manipulou resultado de jogo para poder ganhar a aposta esportiva, e o cara foi punido com 12 jogos de suspensão, uma brincadeira de mau gosto, e a suspensão já foi ali suspendida, ele já pode jogar normalmente, e é sempre a favor do Flamengo. Então fica aqui um alerta, fica aqui, né, esse pensamento, e eu digo isso como vascaíno, mas eu digo isso como um amante do futebol. Se os clubes não se organizarem, se juntarem para combater essas benesses que o Flamengo vem recebendo aí nas últimas décadas, daqui a pouco vai ser uma hegemonia, daqui a pouco não vai ter aí, né, nenhum tipo de comparação, de briga que a gente vai poder fazer contra o rival. Eu fico triste, eu acho que é ruim até para o próprio Flamengo. Isso é feio, é ridículo, né? É complicado. O Flamengo já ganhou tanta coisa, né, na bola, e não tem necessidade de estar ganhando nos tribunais dessa forma, de estar tendo essa influência ridícula na CBF e na Comebol. Enfim, aqui é apenas uma opinião, um desabafo, porque eu acho que isso aí atrapalha e muito futebol, né? Eu acho que isso aí é uma mancha, né? Um jogador que foi expulso por um erro de arbitragem, estava errado, o árbitro realmente errou, mas a Comebol reverter, né? Eu nunca vi um negócio desse na história do futebol, nunca vi um negócio desse sendo feito pro Vasco, pro Fluminense, pro São Paulo, pro Palmeiras, pro Corinthians. Isso aí, sinceramente, é algo que para mim é inédito e abre um precedente, porque semana que vem, se houver um erro de arbitragem em um jogo do Vasco, de alguma outra equipe, eles vão ser obrigados a fazer o mesmo. E o pior, não vão fazer porque só fazem para ajudar o Flamengo. Mas enfim, seguindo aqui o vídeo agora, falar um pouquinho sobre punição severa. Pois é, ontem a torcida organizada do Vasco, a Força Jovem, ela foi punida aí com 6 jogos de suspensão. Não vai poder estar na arquibancada, né? Você que é membro da Força Jovem, ou você que gosta, tem uma camisa da Força Jovem, como eu tenho, né? Sou nascido e criado, já assisti vários jogos ali no meio da Força Jovem. Você tá proibido, não pode usar camisa, nenhum adereço da Força Jovem nas próximas 6 partidas do Vasco, né? Esse jogo já começa contra o Flamengo no Maracanã, e nos próximos jogos aí que o Vasco terá pelo Campeonato Brasileiro, né? A gente não sabe os detalhes dessa punição. Essa punição foi ali feita pela Polícia Militar, que obviamente, né, deve ter sido algum tipo de envolvimento, alguma briga. A Força Jovem se manifestou, repudiou nessa suspensão, e quem quiser dar uma olhada na nota da própria Força Jovem, corre lá, né, no Instagram deles, @ForçaJovemVasco, para dar uma olhada ali nos detalhes do que aconteceu, né, do que realmente aí veio, né, a ser falado, né. Posso até ler para vocês aqui, ó. Força Jovem é punida. Comunicado. A Força Jovem vem a público comunicar que foi punida com 6 jogos a partir do próximo domingo. Informamos todos os nossos integrantes para não usar, né, camisas, faixas e tudo mais. No entanto, a Força Jovem deixa claro que jamais deixará de apoiar o Vasco, mesmo sem os nossos adereços. Estaremos cantando, ou seja, os membros vão para o jogo normalmente, né? Não vai estar ali, né? As pessoas não serão barradas de entrar no estádio, só não vai poder, né, utilizar ali camisa e tudo mais. E a Força Jovem disse ali que reafirma o compromisso com a presença pacífica, vibrante nas arquibancadas, sempre ao lado do Vasco da Gama. Então a nota da Força ali para vocês aqui, né, um desfalque aí para as arquibancadas do Vasco aí nas próximas partidas. Falando sobre o jogo de domingo, né, Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, é um jogo super importante, como eu falei no comecinho do vídeo aqui. O Fernando Diniz tá com a corda no pescoço, querendo ou não, né? E tá sendo muito cobrado internamente, né, e externamente também por parte da torcida, né? Vou até fazer uma enquete aqui no nosso vídeo de hoje.
quero perguntar para você que está assistindo. Se o Vasco não venceu o Flamengo, você acha que o Pedrinho deveria demitir o Fernando Diniz, ou você acha que não, que o Fernando Diniz tem que ser mantido aí para o restante da temporada? Deixa nos comentários aqui a sua opinião. Faz o seguinte, se você acha que o Fernando Diniz tem que ser demitido, digita o número 1. Se você acha que ele tem que ser mantido, digita o número 2. Mas em relação ao jogo, o Flamengo pode e provavelmente irá poupar parte dos jogadores titulares, né? O Flamengo venceu o Estudiantes por 2-1, né, pela Libertadores agora na última quinta-feira, e com esse resultado, né, o Flamengo vai ter que levar a força máxima para enfrentar o Estudiantes na Argentina na próxima quinta. Então, o espaço de tempo curto, o risco do Flamengo perder um jogador titular machucado nesse jogo contra o Vasco é grande, né? Porque é um jogo de muito embate, muita pegada. Então, o Felipe Luiz, que é o treinador do Flamengo, provavelmente vai entrar com o time misto. O que significa o quê? Significa que vai ser pedreira de qualquer jeito, porque o time misto ou o time reserva do Flamengo talvez seja tão forte ou até melhor que o Vasco, o time titular, né? O elenco do Flamengo é muito, muito forte, é um elenco ali muito bem montado, vem fazendo uma temporada aí realmente muito boa, né? Você vê os números do Flamengo no Campeonato Brasileiro, melhor ataque, melhor defesa, melhor saldo de gols. Então, independente se é titular ou reserva, vai vir, né? É um time forte para enfrentar o Vasco. E como falei no vídeo de ontem, mesmo o Flamengo entrando com o time reserva, né? Os jogadores reservas vão querer mostrar trabalho. Então, o vascaíno que tá achando que vai ser mamão com açúcar aí, porque o Felipe Luiz vai poupar jogador, eu acho que é muito pelo contrário. A gente tem que entrar focado, né, muito focado para buscar essa vitória. O Fernando Diniz praticamente já definiu, né, o time titular para o jogo desse domingo, né? Ele vai ter os desfalques do Lucas Piton na lateral esquerda, do Tietê no meio de campo e provavelmente Thiago Mendes, que vem treinando, não deve ser relacionado. Parece que não está pronto ainda para voltar aos gramados, né, 100%. E ontem tivemos ali uma surpresa, né, um reforço do Sub-20, que é o volante Elder, que para mim já era para ter sido utilizado pelo Fernando Diniz, há muito tempo. Para mim é um jogador muito, mas muito superior em relação ao Matheus Carvalho, por exemplo. Acho que o Matheus Carvalho, comparado com o Elder, meu Deus do céu, né? O Elder, para mim, é um jogador muito, mas muito, muito mais preparado para assumir uma responsabilidade, mesmo sendo mais jovem. Então o Elder treinou ontem entre os reservas, podendo ser utilizado aí pelo Fernando Diniz. E outra mudança aí que o Diniz também testou ontem no último treinamento ali foi a saída do Verratti do time para a entrada do atacante colombiano Carlos Andrés Gomes, né? O que vai trazer velocidade, profundidade e vai trazer o Nuno Moreira para jogar um pouquinho mais centralizado, né? Fazendo aquela dupla de meias ali com o Felipe Coutinho. Então a provável escalação do Vasco deve ser: no gol, Léo Jardim; na lateral direita, Paulo Henrique, né, o PH; na lateral esquerda, provavelmente o Puma Rodrigues. Dupla de zaga, a gente deve ter o Robert Renan e o Cuesta, né, estreando aí a dupla titular que foi contratada aí recentemente pelo Admar Lopes. Meio de campo, a gente deve ter Hugo Moura e Cauã Barros, Nuno Moreira e o Felipe Coutinho, e lá na frente, Ryan e Carlos Andrés Gomes aí fechando, né, fechando aí os 11 titulares. Então o Vasco jogando num esquema mais parecido ali, né, um 4-4-2 com liberdade para o Coutinho, com liberdade para o Ryan e também para o Carlos Andrés Gomes ali, né, fazerem a triangulação ali, né, ou quarteto junto com o Nuno Moreira no ataque vascaíno. Eu tô confiante. Tô acreditando, algo me diz que vai ser um grande jogo, né? Acho que vai ser um jogo com muitos gols. Acho que o Vasco tem condições sim de sair com uma vitória. Eu acho que é muito importante essa vitória, não só por questão de tabela, né? Óbvio que o Vasco vencendo, ele não entra na zona do rebaixamento, mas, cara, eu acho que vai trazer muita confiança para a sequência. O Vasco vai pegar Bahia, Cruzeiro e Palmeiras, próximos 3 jogos. Então, é importante, né, ganhar do líder, ganhar nesses 3 pontos aí do Flamengo para conseguir, né, nesses próximos jogos, continuar crescendo dentro do Campeonato Brasileiro. E quem quiser fazer uma aposta na vitória do Vasco, eu vou deixar um recado aqui da nossa parceira do canal, a Melbet, né? Quem quiser apostar na vitória do Vascão vai estar pagando quase R$4 para cada R$1 que você apostar. É tudo regularizado, depósito e retirada. Você pode fazer por Pix, cartão de crédito, da forma que você quiser. Lembrando que é só para maiores de 18 anos. E aquele recado, né? Não é para gastar o que você não tem, parceiro. Quer fazer uma aposta?
faça de forma segura, né? Vai botar ali uma graninha para se divertir. E eu, por exemplo, vou botar R$ 50 na vitória do Vasco. Se o Vascão ganhar, eu vou ganhar R$ 200 aí nessa partida contra o Flamengo. Eu vou deixar para vocês o link lá da nossa parceira no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje. Faz o seu cadastro, dá uma olhadinha lá no site deles, vê se vale a pena, vê o que você acha lá dos odds, né, do que tá pagando. E se você achar que vale a pena, como eu acho, bota uma graninha lá para se divertir. Combinado? Seguindo aqui o vídeo, agora vamos falar sobre nossa equipe sub-20, que ontem, mais uma vez, goleou, né? Cara, a equipe sub-20 do Vasco dá gosto de ver, cara. Eu, às vezes, falo assim, acho que eu vou parar de acompanhar o time profissional e vou acompanhar só o time sub-20, porque time sub-20 só dá goleada, irmão. É goleada no Flamengo, no Fluminense, no Botafogo, e ontem foi mais uma goleada, né? O Vascão ganhou ontem por 5-1 a equipe do Volta Redonda, né, pelo Campeonato Carioca. O Vasco é líder absoluto, né, do Campeonato Carioca, com um saldo de gols absurdo, e ontem foi 5-1, meu camarada, e com gols ali, os dois primeiros gols do nosso atacante da Seleção Brasileira Sub-17, Andrei Fernandes, né, o Andrei Fernandes, que é atacante da Seleção Brasileira e capitão da Seleção Brasileira Sub-17, e já está jogando como titular do time sub-20 do Vasco. O terceiro gol foi feito pelo atacante Juninho, que é um garotinho baixinho, rápido pra caramba, né, que atua pelos lados de campo. O quarto gol foi um gol ali feito pelo atacante Lócio, numa jogadaça do meia Samuel. E o quinto gol, mais um gol de atacante de Seleção Brasileira Sub-17, que é o garoto Diego Minetti, né, que entrou no segundo tempo e deixou o dele também. Então, parabéns para a garotada, né, o Fernando Diniz ganhando cada vez mais, né, possibilidade de reforços caseiros, né, já subiu o Welder, que é um menino do sub-20, e o Fernando Diniz acompanhou o jogo de ontem, já tá, né, vendo que tem muito talento ali para ele poder puxar. Como eu falei, esse menino Samuel tá jogando muita bola, um meia de altíssima qualidade. O Andrei Fernandes, que é o atacante de 17 anos, e o Diego Minetti, também de 17 anos, já estão, né, muitas vezes treinando ali entre os profissionais, né, mostrando que, apesar do Vasco ter muita dificuldade, né, nesse time profissional, o Vasco não para de revelar talentos, né? O Vasco não para aí, né, de trazer novas caras aí que podem ser utilizados no time profissional aí já nas próximas temporadas. E agora falar um pouquinho, né, sobre o Admar Lopes, né, cara? Porque o nosso executivo, o homem não para de trabalhar, né? Ontem anunciou a renovação de contrato multimilionária com o lateral direito do Sub-20 do Vasco, o Léo Araújo, né? Uma renovação que estipula a multa rescisória desse menino ali de 375 milhões de reais, né? Mostrando que o Vasco entende que o garoto tem um potencial gigante aí, né, de chegar ao time profissional, né, de conseguir subir, fazer essa transição e ser um destaque aí do Vasco nas próximas temporadas. O Admar Lopes também segue trabalhando nos bastidores, em conversas com os empresários do Puma Rodrigues e do Paulinho Paula, para poder buscar uma renovação de contrato com esses dois jogadores para a temporada do ano que vem. E uma notícia muito importante, tá? O Vasco também, né, está priorizando nesse momento uma renovação, uma extensão de contrato com o atacante Ryan, né? O Vasco já entendeu que esse final do ano agora, né, o Ryan vai ser ali motivo de leilão, né? Os clubes dos Emirados Árabes, né, o Al Hilal, que tá maluco para contratar o Ryan, clubes da Inglaterra, né, o Manchester City, o Nottingham Forest. A gente já soube também, né, que tivemos clubes do futebol italiano, como ali o Barcelona e o Real Madrid, que já fizeram contato ali para entender a situação do jogador. Então, com isso, né, a multa do Ryan, que ela já é muito alta, né, já é 390 milhões de reais, o Vasco quer aumentar ainda mais. E para isso, né, para o Vasco aumentar essa multa, o Vasco precisa estender o contrato, né, por mais um ano do Ryan e aumentar o salário do menino, né, para que essa multa possa passar de 500 milhões de reais, o que, cara, traria, né, uma segurança financeira, traria a certeza que o Vasco não teria problemas financeiros aí
por alguns anos aí à frente, né, podendo trazer, né, um investimento muito alto, né, um investimento que o Vasco poderia fazer no futebol aí na próxima temporada, né, e mudar o nível, mudar o patamar do Vasco aí para os próximos anos. Então o Vasco se protegendo, né, entendendo que é necessário fazer essa renovação o mais rápido possível para que no final do ano, quando os clubes chegarem ao Vasco fazendo esse leilão para tirar o Ryan do Gigante da Colina, o Vasco está protegido, né? O Vasco vai estar tranquilo. Quem quiser pagar a multa, beleza, paga a multa, 500, não sei quanto vai ser, 550, 600 milhões, e aí pode levar o garoto. E você que tá falando que, porra, Mário, tá maluco, como é que pode uma multa dessa? Eu vou falar um negócio para vocês. O Andrei Santos, né, que é um menino do Vasco, que foi vendido, era do Vasco, foi vendido para o Chelsea, ele quase foi para o Al Hilal agora, há 2 semanas atrás, por 450 milhões de reais. E o Andrei Santos é um volante, o Ryan é atacante. Atacante tem um valor de mercado, mas muito superior a jogadores ali, né, que coatuam como volante. Então, realmente, né, é importante essa renovação. A gente tem que entender que o Ryan não vai ficar no Vasco para sempre. Talvez no futuro possa até voltar, mas o Vasco precisa desse dinheiro, né? Infelizmente, a gente vai perder o jogador, mas vai perder por um bom motivo, para botar uma grana em caixa, tranquilizar, né, a questão financeira do clube e a gente poder reinvestir parte desse dinheiro no CT, em contratações e manter o clube financeiramente saudável aí por muitos e muitos anos, até a SAF ser revendida aí para um novo investidor, que a gente não sabe quando vai acontecer. Beleza, galera? Antes de terminar o vídeo, não esquece, se inscreva no canal, por favor, ativem o sino das notificações, entrem lá no nosso grupo de WhatsApp para participar do sorteio da camisa autografado do Vascão. O link do grupo do WhatsApp é o primeiro link aqui na descrição do vídeo. E quem quiser participar do sorteio das 2 camisas autografadas, entra no grupo do WhatsApp e também se torne membro do nosso canal. Custa apenas R$ 1,99. Fechado? Combinado? Obrigado por todos aí que acompanharam o vídeo dessa manhã. De tarde a gente está de volta ali por volta das 4 horas. Então fiquem ligados, ativem o sininho agora, não demore, para poder participar com a gente aí de todas as notícias e informações do nosso Vascão. Tamo junto!